Olá, tudo bem com vocês? Como é bom estarmos aqui para mais um capítulo deste livro. Então vamos lá, o capítulo 9, o livro Ansiedade do Dr. Augusto Cury. Como nós temos aprendido com esse livro, não é verdade? Vamos lá, Hábitos dos Amantes Saudáveis 1, Vacina contra o ciúme e os conflitos. Antes de viverem juntos, os casais deveriam abrir bem os olhos, não amar apenas com emoção, mas também com a inteligência. Deveria observar os defeitos, as manias, as dificuldades e as limitações do parceiro. Contudo, depois de começarem a conviver, deveriam diminuir a abertura dos olhos para expandir os níveis de tolerância. Porque, se, ao morarem debaixo do mesmo teto, ficarem procurando falhas e comportamentos passíveis de ser criticados, diminuirão muito o limiar para suportar frustrações. Pequenos problemas terão um impacto muito grande e a relação se transformará num canteiro de estresse. Mas é incrível como o ser humano faz o contrário dessa tese. Durante o namoro, somos cegos ou míopes. Já quando moramos juntos, somos extremamente observadores. O fato é que nunca se conhece plenamente alguém até estar sob o mesmo teto, pois durante o namoro, os parceiros apresentam comportamentos que são extraídos principalmente dos arquivos da MUC, que é a memória do uso contínuo, que representa a memória consciente, apenas 1 a 2%. Os demais arquivos estão no inconsciente, chamado ME, memória existencial. Os fantasmas mentais, como manias, arrogância, insensibilidade, paranoia, egocentrismo, intolerância de um ser humano, frequentemente estão alojados na ME, memória existencial, e só aparecem em situações especiais. Muitos dizem: encontrei minha alma gêmea. Ela é incrível. Tem os mesmos gostos, os mesmos sonhos, projetos de vida, prazer em dialogar. É fascinante. Só que, quando começam a morar juntos, a alma gêmea desaparece. Alguns retornam dizendo: a pessoa fascinante sumiu. Parece que estou convivendo com outra pessoa. Não é o mesmo parceiro que me encantou. Como isso é possível? Fiquei anos namorando e não o conhecia. Não há produto falsificado. Há parceiros que, após o casamento, revelam que estavam nos escombros da ME, nos solos do inconsciente. Ser um líder notável é ser uma pessoa aberta, ter um senso refinado de observação para enxergar além dos limites da imagem e ouvir o que os sons não declaram. Todo amante deveria ter pelo menos 8 hábitos saudáveis para dar sustentabilidade à sua história de amor, para que ela tenha poucos capítulos turbulentos. Toda pessoa que constrói uma relação com outra a faz por múltiplos ganhos, alguns conscientes, outros inconscientes. Entre os ganhos inconscientes estão a superação da solidão paradoxal, da consciência virtual, o alívio da ansiedade vital, a projeção emocional no outro, que induz a procura daquilo que lhe falta, o conforto. Entre os conscientes estão o prazer emocional, sexual e social, a superação da solidão social, o apoio à segurança financeira, a nutrição dos projetos de vida, o diálogo interpessoal. Embora os ganhos emocionais e sociais possam ser grandiosos nos romances, se o casal não desenvolver hábitos inteligentes para enriquecer a relação, o sonho do romance pode se transformar num tremendo pesadelo. Veja as ferramentas socioemocionais que todos que se propõem a ser amantes devem utilizar. Tais ferramentas são hábitos universais que devem ser cultivados durante toda a história do relacionamento. Primeiro hábito: ter um romance com a história, com sua história, antes de ter com a outra pessoa. Quem não ama a si mesmo não conseguirá amar outra pessoa. Quem não tem um caso de amor com sua saúde emocional se importará pouco com a saúde emocional do seu parceiro. Quem não se preocupa em alimentar-se bem, em fazer exercício, em perceber que a vida é curtíssima para se viver e por isso deveria ser cuidada e nutrida carinhosamente, não se importará com o bem-estar de quem ama. A autoestima é uma característica fundamental para se ter uma mente brilhante, uma emoção saudável e relações inteligentes e sustentáveis. Quem não tem autoestima não tem coragem para se levantar, força para lutar, criatividade para se reinventar. Quem não tem autoestima tem medo de correr riscos.
Chafurda na lama do conformismo. Tem tendência de culpar os outros pelo seu insucesso ou sua desgraça. Quem tem baixa autoestima diminui a capacidade para se doar. Torna-se especialista em reclamar e perito em cobrar. Baixa autoestima esmaga a autonomia, a capacidade de uma pessoa ser bem resolvida, alegre e comunicativa. E, além de tudo isso, prepara a mente para ter crises de ciúme. Se a pessoa tem baixa autoestima, rapidamente ela vai ter crise de ciúme. Segundo hábito, ser transparente na relação, jamais se omitir. Quem quer cultivar um amor inteligente não pode dissimular, se esconder, mentir ou se omitir. Quem dissimula não constrói um amor verdadeiro. Quem mente constrói uma farsa, não um romance saudável. Quem não fala o que pensa ou não comenta os problemas e os conflitos existentes na relação conjugal pode estar adiando uma bomba emocional que cedo ou tarde o que vai acontecer? Vai explodir. A dívida da omissão é mais cara do que a da ação. Todo amante deveria aprender a falar de seus sentimentos sem medo. Se tem medo, significa que a relação está doente em sua base. Omitir do outro as crises e as angústias de uma relação nutre os vampiros que sangram o amor. Muitos casais se destroem porque não sabem cuidar de suas feridas. Algumas mulheres, quando insatisfeitas, emburram, fecham a cara por horas ou dias, pensam estar contribuindo para resolver seus conflitos, quando, na verdade, estão expandindo-os. Emburrar é uma forma feia e débil e de ser autoritário. É fechar o circuito da memória e se calar que deveria ser transparente. Muitos não resolvem suas crises de ciúmes porque seu parceiro ou sua parceira foi omisso no começo da relação. Não teve coragem de falar sobre o desconforto que sentia. E assim, pouco a pouco, as labaredas do ciúme aumentaram seus tentáculos, se expandiram as suas acusações e as pressões se avolumaram. Desse modo, o ciúme se tornou gigantesco e insuportável. Terceiro hábito, expor suas ideias, nunca as impor. Ser transparente é fundamental para ter um romance sustentável, mas expor e não impor as ideias é igualmente vital. Quem é transparente sem delicadeza se torna um trator, uma máquina que passa por cima de seu parceiro, causando acidentes e muitos danos emocionais. Regular o tom de voz é fundamental. É possível falar de problemas graves no tom ameno. E se o parceiro levantar o tom de voz, você deve abaixar o seu. Levá-lo a perceber que os gritos espantam o amor. No romance saudável, quanto mais se expõe ideias, pontos de vista, conceitos, mais chances haverá de se chegar a um consenso. No romance doentio, quanto mais se impõe as ideias e se enfia a goela abaixo o que se pensa, mais se instala no relacionamento uma ditadura na qual um domina o outro. É um desastre emocional. A relação entre pais e filhos não é uma democracia. Os filhos não têm os mesmos direitos dos pais de gastar, de ficar no celular, pelo tempo que quiserem, chegar na hora que bem entenderem, dormir quando desejar. Os pais colocar limites com generosidade é vital para formar uma personalidade saudável. Todavia, o casamento é uma democracia emocional, mais poderosa que a democracia política. Ambos têm ou deveriam ter o mesmo peso em suas opiniões. Deveriam decidir juntos, sonhar juntos, participar dos mesmos privilégios e das mesmas dificuldades. Direitos desiguais asfixiam o amor. Ser generoso ao falar é essencial. Quem grita, pressiona, fala num tom alto, não sabe o que é amar de forma inteligente. Quem se acha o dono da verdade e nunca reconhece os seus erros está apto para conviver com máquinas, mas não para construir um amor verdadeiro. Impor o que se pensa com birras, emburramentos, pressões, dinheiro, chantagens é uma forma infantil de amar. O amor mais solene exige que os amantes desenvolvam o hábito da transparência e da exposição paciente de ideias e posições. E aqui finalizamos o capítulo 9. Esse pedaço é maravilhoso. Impor o que se pensa, com birras, emburramentos, pressões, dinheiro, chantagem, é uma forma infantil de amar. E nós somos mulheres maduras. Nós não somos crianças.
Nós devemos usar nossa maturidade. Então, amar com maturidade. Não impor, mas sim dialogar, conversar, expor o que a gente deseja, falar o que nós desejamos, falar o que queremos viver no nosso relacionamento. O amor mais solene exige que os amantes desenvolvam o hábito da transparência e da exposição paciente de ideias e posições. É assim que nós devemos agir. Que Deus abençoe vocês. Até o capítulo 10. E bom?